Gênesis 48. Há 21 dias atrás, morreu uma menina chamada Bárbara, 4 anos de idade. Grande parte de vocês acompanhou o drama, ou ouviu a notícia nas redes sociais, nos jornais de campus. A mãe veio falecer ontem ou anteontem. Ontem, né? Antes de ontem. Por que Deus permite que crianças de 4 anos venham a falecer? Por que crianças no ventre da sua mãe morrem? Seria Deus fraco a ponto da vida e do destino ser mais forte que a vontade dele e levar essas crianças? Se ele tem poder e vontade, por que as crianças morrem? Gênesis 48, verso 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Vamos orar? Senhor Deus, conduza-nos a aprendermos da Tua Palavra. Leva-nos, ó Deus, a sermos consolados pelas Escrituras diante de um assunto tão indigesto e que nos traz tanta dor, que é a morte. Que essas reflexões nos ajudem a, de alguma forma, nos prepararmos melhor para a morte daquelas pessoas que amamos, para a nossa própria morte. Nós assim te pedimos e nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Como você gostaria de morrer? Já pensou nisso? Várias vezes eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu gostaria de morrer. Quem não quer morrer dormindo, né? Todo mundo gostaria de dormir no Parque Aurora e acordar no céu. Já pensou? Dormir aqui no centro e acordar no céu. Olha que coisa boa. Dormir lá em Nova Brasília e acordar no céu. Não sei se você já pensou em como você gostaria de morrer, mas eu tenho certeza que você já pensou em como você não gostaria de morrer. Isso certamente já passou pela sua cabeça. Qual é a pior maneira de se morrer? Um site americano chamado How Stuff Works publicou as 7 piores maneiras de se morrer, segundo pesquisas lá que eles fizeram. Segundo eles, e aí eu vou falar
a causa da morte, que segundo eles é a pior de todas, e aí vou ler o que eles dizem acerca disso. Primeira e maior ou pior maneira de se morrer, segundo eles, morrer de fome. Por que morrer de fome é terrível? Eles dizem assim: seu corpo pode aguentar até 60 dias sem comer nada, mas precisaria ingerir pelo menos água nesse período. Após alguns dias, você já ficaria sem as reservas de gordura e seu fígado começaria a produzir toxinas que fariam muito mal ao seu organismo. Em apenas um mês, você perderia 18% do seu peso de uma maneira nada saudável e bem perigosa. Depois disso, seu corpo iria consumir a energia dos próprios músculos e órgãos, gerando intensa dor até você morrer. Segundo, vão dizer eles, a deriva. Ou seja, você está lá no meio do oceano, sem comida, sem rumo, sem nada para usar como proteção, com frio e flutuando sobre cabeças de tubarões. Nessa situação, você pode morrer de fome, de frio, afogado, caso caia no mar, ou ainda ser atacado por algum tubarão faminto. Talvez você não acredite, mas tem gente que já morreu assim. Terceiro, cair em um vulcão. Talvez você imagine que a pessoa que cai num vulcão tem seu corpo instantaneamente derretido nas lavas, certo? Certo? Errado. Por isso, essa é uma das mortes mais terríveis de todas, uma vez que se alguém cair em um vulcão ativo, ela ficaria flutuando na superfície antes de afundar. É uma morte cruel, longa e imensamente dolorosa. Quarto, acidente aéreo. Durante a queda de um avião, todo mundo dentro dele sabe o que vai acontecer e entra em pânico ao mesmo tempo. Você teria que enfrentar de 2 a 3 minutos de pânico geral a 193 km por hora. Quinto, ser comido por animais. Jaguares, por exemplo, não atacam pessoas pelo pescoço como leões e tigres, mas pela têmpora, até encontrarem o seu cérebro. Isso sem falar em hienas capazes de comer suas vítimas enquanto ainda estão vivas, ao contrário das anacondas que sufocam suas presas, humanas ou não, e depois as comem. Como é linda a natureza, né? Sexto, congelado. Quando está muito frio, você treme, e isso é uma resposta de seus músculos que querem arranjar uma maneira de produzir calor. Quando o frio é tanto a ponto de você literalmente congelar, seu corpo vai ficar duro como madeira, o que significa que suas habilidades motoras e de coordenação já não existem mais. Nessa altura, seu cérebro também sofre as consequências e você fica confuso, sem conseguir pensar direito. Depois de algum tempo, você vai perder a consciência até a morte. E em sétimo lugar, morrer de vergonha. Não é apenas uma expressão exagerada. Algumas sensações e experiências realmente intensas podem liberar grandes doses de adrenalina, o que nem sempre é uma coisa boa. Em alguns casos bem específicos, principalmente quando relacionados a altos níveis de estresse e ansiedade, a pessoa pode sofrer ataques cardíacos. Interessante, né? Bem, essa pesquisa ainda não levou em conta ou em consideração. Levou lá, né? Morrer afogado, o cara tá na deriva. Quem aqui que nunca tomou um caldo? Quem tomou um caldo já deve, ou deve imaginar o que é isso, né? O primeiro caldo que Luquinhas tomou fui eu que dei, né? Tá falando isso ali. Então ele deve saber bem o que é isso. Morrer afogado, morrer esmagado. Quem nunca viu aqueles filmes onde
O teto vai descendo e a pessoa está ali presa, e você imagina o que seria morrer esmagado. O site também não levou em consideração morrer esfaqueado. Você está lá na cozinha cortando cebola, corta o dedo, é uma dor intensa. Imagine várias partes do seu corpo serem fatiadas. Ser enterrado vivo. Esse era o método de execução em alguns países. Morrer torturado. Na Inquisição, na ditadura militar, no Estado Novo, lá no período da Era Vargas, em períodos de guerra, milhares de pessoas morreram assim. Dizem os especialistas no assunto, aliás, quem que é especialista no assunto desse, né? Mas existem, que o pior instrumento de morte é a tortura. E eles afirmam isto porque nos outros casos, por mais que a pessoa sofra, esse sofrimento dura alguns minutos. Já na tortura, a morte pode durar horas, e em alguns casos até dias. Por isso que a crucificação é até hoje considerada o método mais cruel de execução, porque a cruz pode levar uma pessoa a sofrer durante 3 dias. Então faz sentido o que esses caras aqui estão dizendo. O fato é que qualquer um deles é ruim demais, né? Terrível demais. Gente, o que eu quero enfatizar é que ninguém está isento de morrer de uma forma traumática ou violenta. Muitos cristãos se revoltam com Deus por causa da maneira com que os seus amados e os seus entes queridos deixaram esse mundo. Eles não conseguem conceber como que Deus foi capaz de permitir que aquela pessoa tão amada e tão querida morresse daquele jeito. Eu entendo essas pessoas. Existem mortes que realmente são muito impactantes, são muito violentas. Mas nós devemos lembrar que a nossa passagem desta vida para o céu nem sempre será como a de Elias. Que bom, que pensou, que coisa muito boa, se batesse lá na sua porta um anjo e dissesse assim: a carruagem celestial está aqui e nós viemos te buscar para você ir para o céu. Parece mentira, a gente dá risada, mas foi exatamente isso que aconteceu com Elias. O cara foi para o céu de carruagem celestial. Parece filme, mas isso aconteceu. Que bom seria se nós não precisássemos enfrentar o quê? Um infarto, uma bala no peito, um câncer, uma falência múltipla dos órgãos, um acidente. Mas a verdade é que muitos servos de Deus fizeram e ainda fazem a transição da terra para o céu de forma dramática. Quantos mártires ao longo da história que, por defenderem a sua fé, defenderem o reino de Deus, foram mortos, queimados, enforcados, devorados por leões. Hebreus 11 diz que alguns deles foram cerrados ao meio, apedrejados, mortos ao fio da espada, maltratados antes de morrer. Um dos maiores líderes evangélicos que o nosso país teve
no século XX, no século XXI, morreu de forma traumática. Robson Cavalcante morreu esfaqueado pelo filho. Ano passado, ano retrasado. O filho voltou dos Estados Unidos, matou ele e a mulher, esfaqueou o pai e a mãe. Como que você entende isso? Um homem servo de Deus, líder de uma grande denominação, escritor de livros, preletor, bispo da igreja anglicana, morre de uma forma como essa. Deus não deu garantia a ninguém de que a sua morte será uma morte tranquila. Agora, quer saber qual é a minha opinião sobre qual é o pior tipo de morte? E é sobre esse tipo de morte que eu quero falar hoje à noite. O pior tipo de morte, no meu entender, ou a pior maneira de se morrer, não é de fome, não é à deriva, não é caindo no vulcão, não é congelado, não é de câncer. No meu entender, o pior tipo de morte é aquela que a pessoa morre de repente. Quem morre de repente, esse é o pior tipo de morte, no meu entender. É a pior de todas as maneiras. Por que, pastor, que para você é a pior de todas as maneiras? Porque ninguém estava esperando. E quando nós não estamos esperando, dói muito mais. Quando a gente está esperando, dói. Está 1 ano e meio com câncer. Vai morrer. Morreu. A gente chora e chora muito. Mas aquela que acontece de uma hora para outra, de repente, dói demais. Porque nos traz a sensação de que a vida foi roubada. Nos traz a sensação de que a vida ela foi cortada antes da hora. É por isso que o velório de crianças e de jovens é algo tão dramático. O texto que nós lemos no início, Jacó diz assim, olha, eu estava vindo de Padã e me morreu com muito pesar Raquel. Raquel era a mulher do coração de Jacó. Na terra de Canaã. E ele diz assim, Raquel morreu no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Então, quando Jacó voltava de Padã, para sua tristeza, a esposa que ele tanto amava morreu. Raquel morreu no meio do caminho. Raquel morreu quando eles estavam no caminho, a pouca distância de Efrata. Jacó sepultou Raquel no meio do caminho, entre Padã e Efrata. Irmãos, coisa muito triste é morrer quando nós estamos a caminho. É perder companheiros de viagem. Isso é muito duro. Jacó morreu com 147 anos. Mas quando ele morreu, ele já tinha chegado. Raquel morreu no meio do caminho, de forma inesperada. Jacó, quando morreu, ele já tinha chegado. Gênesis 47, 29 diz assim: aproximando-se, pois, o tempo da morte de Jacó, chamou a José, o seu filho. Ou seja,
O texto nos mostra que Jacó, ele teve a consciência de que a morte estava chegando. Ele conseguiu se preparar para aquele momento. Dizem que existe a morte selvagem e aquela morte domada. A morte selvagem é aquela morte que arranca o sujeito da vida e o sujeito vai embora, mas vai contrariado, vai desesperado porque ele queria ficar. Essa é a morte selvagem. Mas existe também a morte domada, que é aquela que não consegue levar ninguém na marra, na força. A morte domada, ela é recebida com boas-vindas. A morte domada, ela é recebida com a superioridade de quem pode virar para ela e dizer assim: olha, eu sabia que você estava chegando, sabia que você estava vindo, por isso eu me preparei e eu estou pronto para partir. É o tipo de morte de quem? De Jesus. Quando Jesus diz assim: olha, eu estou indo para morrer, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, nem mesmo a morte. Eu estou voluntariamente me oferecendo. É a morte de Jesus. A morte não foi um monstro que arrancou a vida das mãos de Jesus. Jacó também teve uma morte domada. Quem lê o texto lá de Gênesis 47 percebe que Jacó conseguiu fazer aquilo que a psicologia chama de acordo com a morte. O texto sagrado diz que após ele se despedir dos seus filhos, ele se deitou e morreu. Chamou os filhos, deu uma orientação para cada um deles, encostou a cabeça no travesseiro e morreu. Parece que Jacó escolheu a hora, o momento em que desejava morrer. Ou seja, a morte não foi para Jacó uma surpresa, uma intrusa. Raquel não. Raquel morreu antes do tempo. Raquel morreu quando eles estavam a caminho. Raquel morreu no meio da viagem. Raquel morreu no meio da peregrinação. E poucas coisas são tão tristes como a sensação de uma vida que é colhida prematuramente, ceifada antes da hora, pelo menos da nossa hora. Raquel morreu assim. Raquel morreu quando nós estávamos a caminho. Irmãos, esse é um dos mistérios de Deus. Deus recolhe para si pessoas que aos nossos olhos ainda tinham muitos dias e anos para viver aqui na terra. Deus faz isso. Quantos dias, quantos sonhos ela tinha, quantos projetos, quantas coisas por fazer. Casar o filho, casar a filha, levar o neto para jogar bola, fazer mais uma faculdade, casar, não pôde nem casar. Alguém que morre com
365 anos pode ser considerado alguém que morreu prematuramente? O cara viveu 365 anos e morreu. Morreu cedo? Depende. Depende. Hoje, claro que não. Mas na época de Enoque, sim. Na época de Enoque, o camarada morreu com 365 anos, morreu cedo. O filho de Enoque, alguém lembra? Matusalém. Morreu com quantos anos? 969. O cara viveu 969 anos. Não me pergunte no final do culto como que se dava a contagem dos anos na época de Enoque. Eu não sei. É um mistério, é uma coisa que gera um grande debate. É um negócio que certamente lá no céu a gente vai entender melhor. Mas enfim, se Matusalém viveu 969 anos, Enoque, que viveu 365, morreu cedo. Morreu muito cedo. Aliás, morreu não. Porque diz a Bíblia que Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. E é essa expressão, junto com o tempo de vida de Enoque, no contexto em que ele vivia, que pode nos dar alguma resposta pelo qual Deus leva pessoas antes do tempo ou antes do nosso tempo. Deus para si o tomou. Certamente que essa é uma das mensagens da vida de Enoque. A Bíblia fala pouco de Enoque, mas fala isso. Deus para si o tomou. E o que Enoque nos mostra? Que uma vida memorável de obediência pode ter uma morte prematura. Mas o cara era obediente, fiel, zeloso, morre tão cedo. Acontece. Enoque tinha tanta intimidade com o Senhor que, segundo o texto bíblico, Deus para si o tomou. E Enoque deixou essa vida muito cedo. Apenas 365 anos, quando as pessoas costumavam viver 600, 700 e 800 anos. Muito cedo. Meados da década de 50, 5 jovens americanos resolvem evangelizar uma tribo de índios no Equador, chamada de Aucas. Jim Elliot, Nat Saint, Roger Yoderman, Ed McLoy e Peter Fleming. Dos 5, o mais famoso é o Jim Elliot. Desceram na ilha, trucidados. Todos eles foram achados nas proximidades de um rio com lanças atravessadas nos corpos. Aqueles índios não sabiam que aqueles jovens não queriam lhes fazer mal. Jovens, 22, 23, 25 anos, deixaram esposas, filhos, família e disseram: nós vamos lá pregar o Evangelho. Mal pisaram, foram trucidados. Não deu tempo nem de se comunicar.
Como que se sabe disso, pastor? Porque foi a morte deles que levou aqueles índios a refletir sobre várias coisas. E depois